TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de diploma de mérito educacional, professor Darcy Ribeiro, o reverendo Roberto Brasileiro Silva, por proposição do vereador Carmo Luiz. Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi, e para presidir esta reunião solene, o vereador Carmo Luiz. Nós convidamos também o senhor Ézio César de Souza Maciel, presidente do Conselho Deliberativo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O senhor Alexandre Sanvido Ferreira, presidente do Sínodo de Campinas. O senhor José Carlos Piacente Júnior, assessor representando Davi Charles Gomes, chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O senhor Benedito Aguiar, reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Senhor José Francisco Rintze Júnior, diretor de Desenvolvimento Humano e Infraestrutura, representando o senhor José Inácio Ramos, presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie. A senhora Patrícia Lazzarini Furlan, assessora do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, neste ato representando o prefeito municipal de Campinas, Jonas Donizete. O senhor Eduardo Tambellini Brasileiro, filho do nosso homenageado. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem o nosso homenageado de hoje, reverendo Roberto Brasileiro Silva. Convidamos todos a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Carmo Luiz para declarar aberta esta solenidade. Muito boa noite a todos.
Antes de tudo, agradecer a Deus por mais este dia e especialmente a vocês. Obrigado pela presença, de verdade. Tenho absoluta certeza que o reverendo não estaria totalmente satisfeito se alguns olhinhos não tivessem aí na plateia observando. Não é verdade, Roberto? Tenho certeza disso. A presença de cada um de vocês aqui nesta noite é que faz realmente que esse prêmio maravilhoso, Darcy Ribeiro, tenha maior encanto e maior valor. E que nós possamos, nessa noite extraordinária, abraçá-lo da forma como ele merece. E, desta forma, declaro aberta esta reunião solene. Nós convidamos os presentes para a execução e projeção do Hino Nacional Brasileiro, letra Joaquim Osório Duque Estrada, música Francisco Manuel da Silva, e do Hino da Cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira, música Antônio Carlos Gomes.
Convidamos todos a tomarem assento. Nós relacionamos e agradecemos as seguintes presenças. Senhor André Ricardo de Almeida Ribeiro, diretor da Mackenzie. Senhor José Paulo Fernandes Júnior, diretor de Finanças e Responsabilidade Social da Mackenzie. Tony Geraldo Carneiro, superintendente de Recursos Humanos e Suprimentos da Mackenzie. Gilson Alberto Novaes, gerente-geral, coordenador acadêmico do campus da Mackenzie Campinas. Senhor Roberto Tambellini, assessor jurídico da Mackenzie. Senhor Heleno Aparecido Faco Júnior, advogado e diretor jurídico da ONG Engenheiros Sem Fronteiras, Núcleo Campinas. O presbítero Henri Maeda, presidente do Presbitério Campinas. Edjardes Alves Santos, presidente do Presbítero Metropolitano de Campinas, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Davi Romualdo da Costa, vice-presidente do Presbitério de Campinas. Renan Fagundes, vice-presidente do Conselho da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera. Senhor Marcelo Souza de Campos, presbítero da Igreja Presbiteriana de Souzas. Senhor Edson Souza, presbítero da Igreja Presbiteriana Central de Campinas. Senhor Celso Sotero, pastor da Igreja Presbiteriana Jardim Garcia. Senhor Gesiel Antônio dos Santos, pastor da Igreja Presbiteriana Esmeraldina. Senhor Nodi Barbosa de Souza, pastor da Igreja Presbiteriana Shalom. Senhor Marcos Aparecido da Silva, diácono da Igreja Presbiteriana Ebenésio. E senhora Solange Tambellini, brasileiro, esposa do nosso homenageado. Enviou sua justificativa de ausência com cumprimentos ao nosso homenageado de hoje, o desembargador Lorival Ferreira dos Santos, presidente do TRT da 15ª Região. Com a palavra agora, o vereador Carmo Luiz, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas ao agraciado desta noite. Mais uma vez, boa noite a todos. Mais uma vez, agradecer de verdade a presença de cada um de vocês nesta noite aqui, neste evento, que eu tenho absoluta certeza nos honra demais. Vou buscar seguir a leitura e cumprimentando o ilustríssimo reverendo Roberto Brasileiro Silva e na pessoa do reverendo Roberto Brasileiro, gostaria de cumprimentar o Ézio César de Souza Maciel, que é presidente do Conselho Deliberativo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Gostaria também de cumprimentar o Alexandre Sanvido Ferreira, presidente do Sínodo de Campinas. Também cumprimentar o senhor José Carlos Piacente Júnior, assessor representando o Davi Charles Gomes, chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O senhor Benedito Aguiar, reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. José Francisco Júnior, diretor de Desenvolvimento Humano e Infraestrutura, representando o senhor José Inácio Ramos, que é presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Também cumprimentar a Patrícia Lazzarini Furlan, que é assessora do Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação, representando o nosso nobre prefeito, Jonas Donizete. E também o Eduardo Tambellini Brasileiro, que é o filho do homenageado. E cumprimentando também o reverendo Roberto Alves Silva, que é o nosso homenageado, que neste dia muito especial, onde temos a oportunidade de prestar homenagem a um grande homem, a um cristão e profissional, e como falávamos aqui, com a sua missão na área de educação. E o reverendo Roberto Brasileiro Silva é ministro presbiteriano natural de Guimarães, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, onde atua como pastor há 36 anos. Recebeu a ordenação pelo Presbitério Alto Paranaíba, o PAPB,
em 13 de janeiro do ano de 1977, onde tem pastoreado por todo esse período, servindo em diversas igrejas. Atuou também como presidente do presbitério do Alto Paranaíba por várias legislaturas. Há 28 anos é o pastor titular da Igreja Presbiteriana do bairro Constantino, Patrocínio, em Minas Gerais, há 27 anos, onde foi secretário executivo do PAPB por 21 anos e também foi presidente do Sínodo e vice-presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, entre o ano de 1995 e entre os anos de 95 e 2002. Atualmente é o presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, em seu terceiro mandato, e por 3 anos foi professor de História no Seminário Presbiteriano do Sul, SPS, aqui em Campinas. Desde novembro do ano de 87, ocupa o cargo de diretor do Instituto Público Eduardo Lani, IBEL, onde também é professor desde 1976. Lecionando as disciplinas de Teologia Sistemática, Ética Cristã, Aconselhamento Pastoral, Administração Pastoral, Constituição da Igreja Presbiteriana no Brasil e História. Ocupou o cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Conselho de Educação Cristã e publicações da Igreja Presbiteriana por várias legislaturas. Desde o ano de 94, atua como membro do Conselho de Curadores e do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie. No âmbito das relações internacionais, é membro da Comissão das Relações Intereclesiásticas da Igreja Presbiteriana desde o ano de 1998. Na sociedade, suas contribuições incluem o cargo de presidente e vice-presidente da Fundação Comunitária Educacional e Cultural de Patrocínio, e por várias legislaturas, e membro procurador da Irmandade Nossa Senhora do Patrocínio, mantenedora da Santa Casa de Patrocínio desde o ano de 2004. É membro curador da Fundação Comunitária Educacional e Cultural de Patrocínio. No ano de 2010, recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, foi condecorado com o título de cidadão honorário da cidade de Monte Carmelo, Minas Gerais, cidade de Patrocínio, Minas Gerais, do estado de Rio de Janeiro e do estado de Goiás. Como todos puderam ver, este é um diploma mais do que merecido. E desta forma, gostaria apenas de encaminhar, depois de um currículo intenso desse, parabéns, viu, reverendo Roberto, parabéns, e dizer que nós que vivemos dentro desta Casa de Leis, eu estou completando 4 anos, e que são debates ferrenhos, momentos muito duros de decisões e travamento de ideias ou posições diferenciadas, e é claro, sempre no sentido de buscarmos o equilíbrio social e buscarmos realmente aquilo que cada um de nós temos guardados dentro do nosso coração, que é uma sociedade mais justa, mais equilibrada. E desta forma, reverendo, gostaria de dizer para mim, é um grande privilégio nesta noite, como vereador da cidade de Campinas, representando a cidade de Campinas, abraçá-lo e dizer para você o quanto você é importante para a nossa cidade. Esse prêmio foi votado por unanimidade nesta casa e nós o abraçamos como cidadãos campineiros, reconhecendo realmente toda a sua trajetória e trabalho prestado à sociedade brasileira, e temos absoluta certeza e temos a mesma compreensão porque acreditamos nas mesmas coisas. Podemos evangelizar, podemos espiritualizar, podemos fazer tudo o que quisermos relacionados à religião, mas se não tivermos a capacidade de compreender que o ser humano precisa ser educado, nós não venceremos. Temos absoluta certeza que não venceremos as misérias e os problemas sociais tão graves dentro do nosso cotidiano. Esta é a verdade. Então, desta forma, eu parabenizo com esse diploma de mérito e que ele possa ser
mais um combustível, que sirva como mais uma luz, como mais uma força, como mais um entusiasmo nessa trajetória maravilhosa de vida e que possa servir de alento e de exemplo para todos os jovens e todos nós que estamos aqui nesta noite e que possamos realmente abraçá-lo e dizer: continua, continua e valeu a pena. Na sua humildade você questionou: será que eu mereço? Pode ter certeza, olha quantas pessoas lindas aqui, maravilhosas, que te parabenizam hoje, te abraçam, e desta forma nós temos absoluta certeza que isso vai te entusiasmar muito, vai manter o fogo aceso. Para terminar, eu gostaria de agradecer demais ao Heleno Faco. Obrigado, Heleno. Está por aqui o Heleno, obrigado. Grande amigo, grande parceiro, colaborou muito para que todo esse trabalho fosse desenvolvido, reverendo. Gostaria também de agradecer o Pedro Vitor e a família pela indicação. Eu gostaria de citar todos os nomes aqui, mas eu corro o risco de deixar alguns de fora. Mas gostaria de citar especialmente o Gilson Alves Novaes, Alberto Novaes, conhecido como Gilson. Estamos já muitos anos de conhecimento e é um prazer tê-lo aqui esta noite, num momento muito especial em que podemos abraçar o reverendo Roberto Brasileiro, com o diploma Darcy Ribeiro, que eu tenho certeza, o diploma de mérito educacional, que eu tenho certeza o honra muito e honra toda a sua família. Então, dessa forma, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês e que possamos prestigiar esta noite maravilhosa e abraçá-lo e dar toda a força necessária, todo o entusiasmo necessário para termos esse homem na ativa e continuar desenvolvendo a sua missão. Deus abençoe a todos e muito obrigado. Neste momento, teremos a entrega do diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro ao reverendo Roberto Brasileiro Silva. Com a palavra, o nosso homenageado, reverendo Roberto Brasileiro Silva, para seu agradecimento. Meus amigos, nessa hora a gente fica um pouco emocionado porque eu não sou acostumado a receber homenagens. A gente tem uma trajetória de interior, e trajetória de interior é uma trajetória de serviço. Mas eu quero agradecer o vereador do Carmo por essa homenagem. Quero dizer que isso me honra muito pela cidade que nós adotamos como nossa cidade. Na nossa época, quando nós vimos para Campinas para estudar, a gente sempre ficava naquele momento especial da vida. Nós queríamos fazer de Campinas a nossa cidade, a nossa terra. E o que mais encantava o aluno do seminário quando chegava em Campinas era descobrir que Campinas abria a sua visão e ensinava o senso crítico. Isso que fazia de Campinas o grande chamado para estudar no seminário. Vir para o seminário de Campinas trazia isso consigo, essa bagagem. Nós passávamos a olhar de maneira diferente o mundo, olhar a sociedade de maneira diferente, a descobrir novos horizontes e a sonhar com coisas que a gente nunca pensou que poderia sonhar. Então, agradeço a homenagem recebida, agradeço à Câmara por essa homenagem, agradeço a presença de nossa irmã Patrícia, que representa a área educacional da nossa cidade, pedagógica, que representa o prefeito da cidade. Levo o nosso abraço carinhoso ao prefeito. Agradeço os colegas do Mackenzie que estão aqui, da pessoa do Torésio, que receba também o nosso carinho.
Agradeço os nossos colegas pastores que estão aqui, e membros do presbitério, do sínodo, membros de nossas igrejas, da pessoa do presbítero Alexandre, que você possa levar a nossa saudação e a nossa gratidão. Ler a história de Darcy Ribeiro é ler a história de um mineiro que nasceu em Montes Claros, num período crítico de nossa época. E mais do que isso, quando você lê a história de Darcy Ribeiro, você começa a olhar um homem que sonhou. Sonhou indo para a Universidade de São Paulo, fazer antropologia, numa época que não se discutia antropologia no Brasil, mas começou ali a sua trajetória. Foi o mais jovem, um dos mais jovens ministros do Brasil. Jean Goulart o chamou para ser ministro do Brasil, e alguns colocam com 29 anos, ele ocupava um dos ministérios do Brasil no período de Jean Goulart. Ocupou vários cargos públicos do Brasil, mas sempre voltado para a educação. Um antropólogo, fez outros cursos, foi o fundador da Universidade UNB de Brasília, foi o criador da Lei de Diretrizes Bases do Brasil, quando, na década de 90, pôde ocupar o Senado brasileiro. Morreu como senador. De 91 até 97, 97 foi sua morte. Ele deu a sua vida ali, trabalhando como senador, mas com um grande sonho inacabado, que até os nossos dias nós sonhamos. A Universidade Aberta estava dando os seus passos. E Darcy Ribeiro sonhava com a Universidade Aberta, sonhava com a educação à distância, mas com um fim princípio: formar professores desse Brasil tão grande nosso, professores do interior. Então, quando você lê a história de Darcy, você se encanta. E receber essa homenagem em nome do professor Darcy, para um mineiro como eu, é mais do que algo mais precioso na vida. Comecei a minha vida como professor aos 17 anos. Fui emancipado de uma cidade do interior para ser professor aos 17 anos. Num colégio particular, Colégio Alto Paranaíba. Isso os irmãos podem pensar como seria isso no interior do Brasil. Para dar aula de física, de química e de matemática, aos 17 anos de idade. A única coisa que eu não pensava naquela época é que eu seria pastor. Mas Deus muda toda a nossa história. Eu pensei que eu ia dedicar a minha vida ao laboratório, porque sempre fui meio retraído e sempre fui um pouco medroso de estar à frente. Ainda continuo até hoje. Por mais que eu tenha ficado à frente. Parece uma contradição. Mas o meu maior sonho é ficar no laboratório. Dedicar minha vida à pesquisa, descobrir o que o mundo tem e entender este mundo um pouco melhor. Mas sonhando com a educação, com a formação. Por isso dediquei a educação toda a minha vida, todos os lugares, e há 41 anos sou professor do IBEL, formando vidas. Então, quando eu leio sobre Darcy Ribeiro, e quando eu olho o Brasil nosso, eu sinto que nós precisamos fazer mais. A minha profunda gratidão aos meus colegas. Os mais jovens, nós temos muito o que fazer. Minha profunda gratidão ao Pedro, que insistiu que eu recebesse. Pedro ligou várias vezes à minha casa, ele e seu assessor, para que eu desse a biografia. E eu relutei muito, porque eu sempre pensei que homenagens devem ser a grandes homens. Eu sou um homem do interior. Eu nasci para carregar simplesmente as cordas de outros homens. Que Deus assim nos abençoe e nos ensine que a glória e a honra é de Deus e não nossa.
Com a palavra agora, o filho do nosso homenageado, senhor Eduardo Tambellini Brasileiro. Boa noite a todos. Gostaria de saudar e agradecer a todos os presentes, amigos, familiares, pastores, presbíteros, diáconos, vereadores, autoridades presentes, representantes do Mackenzie, conselheiros do Mackenzie, e muito obrigado pela presença de todos. E de forma especial, eu quero saudar o excelentíssimo vereador Carmo Luiz, que teve a valorosa iniciativa de outorgar a honraria do Diploma de Mérito Educacional professor Dacir Ribeiro, ao homenageado reverendo Roberto Brasileiro Silva, grande educador, que tem a honra e a satisfação de ser seu filho. Nesta reunião solene, eu quero, em nome de nossa família, agradecer o reconhecimento desta Câmara Municipal de Vereadores em conceder o diploma de mérito educacional ao meu pai, reverendo Roberto. Em especial, agradecer ao vereador Carmo Luiz, mais uma vez, pela sua iniciativa nesta honraria. Meu muito obrigado. Em breves palavras, eu quero resgatar um pouco da trajetória de vida de nosso homenageado. Um ilustre e autêntico educador, que desde cedo trabalhou na defesa e promoção da educação em nosso país. Para mim, falar de meu pai é uma tarefa fácil. Ainda assim, faço uso de um breve roteiro para não perder alguns detalhes que eu julgo importante para que todos conheçam um pouco da trajetória do meu querido pai. Mas é fácil falar, pois, desde o meu nascimento, desenvolvimento e formação, sou testemunha da dedicação e vocação de meu pai como educador. Após ouvir os relatos de meus avós, tios e pessoas que conviveram com meu pai quando ainda era adolescente, posso dizer que sua atividade de educador iniciou-se na adolescência, assim como ele nos disse anteriormente. O reverendo Roberto Brasileiro, por ser um adolescente dedicado aos estudos e com inteligência admirada por seus colegas de turma, começou a ministrar aulas particulares e em grupo, inclusive no próprio porão de sua casa. Futuramente, começou a iniciar as aulas no colégio, aos 17 anos de idade. Aos estudantes, anteriormente, que tinham dificuldades de aprendizado e careciam de uma complementação nos estudos. Mesmo sendo apenas um adolescente, aqueles que conviveram com meu pai naquela época me disseram que era perceptível a sua vocação como educador. Era algo, de fato, admirável. Após concluir o ensino médio, ingressou na Universidade de Brasília e iniciou o curso de Física. No entanto, dada a sua formação cristã evangélica, entendeu que tinha um chamado de Deus para servi-lo no sagrado ministério e deixou o seu curso de Física para cursar Teologia no Seminário Presbiteriano do Sul, nessa cidade de Campinas. Além de pastor presbiteriano, como educador que sempre foi, desde 1976, meu pai assumiu a condição de professor do Instituto Bíblico Eduardo Lane, o IBEL, sendo que desde aquela época até os dias de hoje, continua sendo professor nesta instituição, cumulando a função de diretor. Já na Igreja Presbiteriana do Brasil, meu pai assumiu posição de liderança e destaque, tendo ocupado diversos cargos e atualmente é presidente do Supremo Concílio de nossa igreja pelo 4º mandato consecutivo de 4 anos. Com sua vocação ao ensino, iniciou sua jornada de conselheiro no Instituto Presbiteriano Mackenzie em 1994, lutando há mais de 20 anos por uma educação de qualidade em nosso país e contribuindo para o aperfeiçoamento dos colégios Mackenzie e da Universidade Mackenzie. Nesta cidade de Campinas, posso dizer que o reverendo Roberto Brasileiro foi um dos responsáveis para que a Universidade Mackenzie se instalasse nessa cidade e em prol do progresso da educação de nosso país. Por toda a sua dedicação e notório saber, meu pai recebeu no ano de 2010 o título de doutor honoris causa concedido pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Como filho do reverendo Roberto, eu quero testemunhar que por todos esses anos de minha vida, eu vejo em meu pai um exemplo a ser seguido, pela sua postura ética, cristã, humana, sensível às necessidades sociais e preocupado com o progresso de nossa sociedade.
Durante toda a minha criação, eu fui estimulado ao estudo e presenciei a dedicação de meu pai, para que tanto eu quanto meus irmãos tivéssemos as melhores condições de estudar, pois nos foi ensinado por meu pai que, por meio da educação, poderíamos fazer a diferença em nossa sociedade. A preocupação de meu pai em relação à educação não se resumia apenas aos filhos, mas ele sempre entendeu que essa preocupação deveria também se estender a outros, principalmente aqueles que tinham dificuldade financeira de estudar. E eu presenciei, por inúmeras vezes, meu pai concedendo bolsas e mais bolsas de estudos àquelas pessoas que tinham dificuldade de estudar e não tinham condições financeiras de manter o seu estudo. Isso porque meu pai entendia que a educação exerce um papel de suma importância na vida de todas as pessoas. Sou grato a Deus pelo privilégio de ser filho do reverendo Roberto Brasileiro, um homem temente a Deus, que me educou, ressaltando sempre os princípios e valores éticos e cristãos, o amor a Deus acima de todas as coisas, o amor ao próximo, a valorização da família e a busca por uma sociedade mais digna e solidária. Por tudo isso, como filho e admirador do reverendo Roberto Brasileiro, e também em nome de toda a nossa família, presto aqui essa singela homenagem ao meu pai, nosso líder e exemplo de educador, para que, como ele, possamos lutar em prol de uma sociedade, valorizando a educação para que todos tenham melhores condições de vida e exercício pleno da cidadania. Parabéns, reverendo Roberto Brasileiro. Parabéns, meu querido pai. Que Deus continue te abençoando e que o senhor continue nessa trajetória, que tem sido um exemplo de vida, não só para mim, mas creio que para todas aquelas pessoas que estão aqui hoje te homenageando. Que Deus continue te abençoando. Meu muito obrigado. Nós convidamos agora para fazer uso da palavra a representante do prefeito Jonas Donizete, senhora Patrícia Lazzarini Furlan. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do vereador Carmo, dizer que é uma honra estar aqui em nome do prefeito Jonas Donizete, para participar dessa noite festiva, de comemoração, de celebração, por um motivo tão nobre, que é a homenagem do reverendo, pela causa que ele se dedicou e tem se dedicado durante a vida. Depois das palavras do filho dele, né, a gente fica até emocionada e feliz de ver um exemplo, né, sendo traduzido em ações, em outros modelos de vida. E, para mim, aqui é uma responsabilidade muito grande falar em nome do prefeito, porque o nosso prefeito ele é um grande comunicador, né? Então, com certeza, se ele estivesse aqui, ele teria um caso para contar, alguma situação aí, talvez de Minas, né, que não é o meu caso. Mas eu não gostaria de deixar de transmitir aqui o nosso carinho, o nosso abraço ao reverendo e parabenizá-lo muito por essa homenagem que ele está recebendo. Obrigada. Com a palavra agora, o senhor Ézio César de Souza Maciel, presidente do Conselho Deliberativo da Universidade Mackenzie. Boa noite a todos. Não se preocupe com o papel que não é discurso, é apenas um roteiro.
Eu quero saudar a todos, saudando o nobre vereador Carmo Luiz, cumprimentando pela sua iniciativa. Peço permissão para saudar de uma maneira especial a todos os pastores e autoridades eclesiásticas, presbíteros aqui presentes, e eu faço saudando o nosso querido reverendo Carlos Aranha Neto, que tive o prazer de reencontrar aqui e que honra muito os pastores e presbíteros da Igreja Presbiteriana do Brasil. É muito inteligente, vereador, a sua iniciativa. O senhor está homenageando um educador, e um educador de Minas. E eu gosto muito de Darcy Ribeiro, e gostaria de começar lembrando uma frase dele, uma das frases maravilhosas dele, que ele dizia o seguinte: só há duas opções nessa vida, se resignar ou se indignar. Eu não vou me resignar nunca. Reverendo Roberto é dessa categoria de gente, não se resigna nunca. Eduardo já foi muito feliz, já fez aqui um roteiro da vida de educador do reverendo Roberto. E eu trago aqui a saudação do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Peço permissão para trazer também o cumprimento do Conselho de Curadores do Instituto Presbiteriano Mackenzie, na pessoa do reverendo Juarez Marcondes. E tenho que me lembrar que o reverendo Roberto, se eu não me engano, ele chegou a se matricular na Universidade de Brasília. E ele ia estudar lá na universidade que Darcy Ribeiro construiu. Mas o chamado vocacional para ser pastor falou mais alto. E ele veio estudar em Campinas, passou 4 anos aqui, possivelmente aqui tenha conhecido a sua esposa, professora também, dirigente escolar, professora universitária, e a gente tem que homenagear a professora Solange Tambellini Brasileiro, porque ela é um dos motivos dessa carreira tão bem-sucedida do reverendo Roberto Brasileiro. Recebeu o título do reverendo Roberto de doutor honoris causa, há 28 anos é diretor e professor do IBEL, e lá contribuiu para a formação de centenas e centenas de jovens. Apesar das suas inúmeras atividades, possivelmente, com certeza, é o pastor presidente do Supremo Concílio que mais viajou esse país. Eu já pedi a ele que escrevesse um livro, mas ele disse que não quer escrever um livro sobre a sua trajetória, mas com certeza ele tem milhões de quilômetros rodados nesse país, mas mesmo assim tem atividade na sua cidade, é membro do Conselho de Curadores da Instituição Universitária de Patrocínio, enfim, é um homem vocacionado para ser educador. Há 22 anos é membro do Conselho Deliberativo do Mackenzie e, como tal, vem incentivando a expansão do Mackenzie. Foi o grande incentivador, Eduardo já falou sobre isso, foi o grande incentivador do Camp Mackenzie aqui em Campinas, e isso foi possível em parceria com o Seminário Presbiteriano do Sul. E eu gostaria de dizer aos senhores, uma boa notícia, vereador, ele também é o maior incentivador para que nós tenhamos um colégio presbiteriano Mackenzie em Campinas, um resgate histórico do que foi o Colégio Internacional, que em 1892 foi fechado por causa da epidemia de febre amarela em Campinas. Eu quero lhes dizer que o reverendo Roberto é um grande incentivador e eu não tenho dúvida que em breve nós teremos, se Deus permitir, um colégio presbiteriano Mackenzie aqui em Campinas. E isso é maravilhoso, e isso é traço de um educador. Então, nada mais justo, vereador, do que essa homenagem. O Mackenzie se orgulha de ter o reverendo Roberto no seu Conselho Deliberativo, nosso inspirador, nosso líder, tem sido, assim, um educador de escola. Então, Campinas, parabéns por essa iniciativa, e com certeza isso vai servir para impulsionar mais para a vinda do Colégio Presbiteriano Mackenzie. Eu gostaria de encerrar lembrando outra afirmação fabulosa de Darcy Ribeiro. Reverendo Roberto é um sonhador com o pé no chão, bem-sucedido. Darcy, às vezes, voava muito, né? Mas é de Darcy, eu gostaria de encerrar lembrando essa afirmação maravilhosa dele, é de Darcy a seguinte expressão: sou um homem de causas, vivi sempre pregando, lutando como um cruzado pelas causas que comovem. Elas são muitas: a salvação dos índios, a escolarização das crianças, a reforma agrária, o socialismo em liberdade, a universidade necessária. Na verdade, diz ele, somei mais fracassos que vitória em minhas lutas. Mas isso não importa. Horrível seria ter ficado ao lado dos que nos venceram nessas batalhas.
Reverendo Roberto, Deus permitiu que o senhor fosse sempre um vencedor. Glória a Deus e parabéns por essa justa homenagem. Com a palavra, o vereador Carmo Luiz para declarar encerrada esta reunião solene. Mais uma vez, né? Uma noite especial, muito especial, né? Uma noite em que uma pessoa que tem tanto a nos ensinar, né? Uma lição de vida aí em toda a sua trajetória. E nessa noite podemos aí honrá-lo. E como disse o nosso orador que antecedeu, que ele sirva como incentivo, combustível realmente para que você possa cada vez mais fazer dessa sua trajetória já rica e maravilhosa, uma trajetória mais rica ainda de sabedoria, de conhecimento, e que possa realmente colaborar de todas as formas para um mundo melhor. Gostaria de dizer também que sou membro da Comissão Especial de Honrarias desta casa, fui relator de vários projetos de decreto legislativo, e gostaria de parabenizar a todos os vereadores, autores de homenagens, pelos critérios adotados. Os critérios são extremamente rígidos, e nós buscamos realmente os melhores, e hoje isso está bem claro aqui, né? Está bem exposto. Buscando não estender muito, gostaria de parabenizar mais uma vez o reverendo Roberto Brasileiro, a todos os seus familiares, a todos os amigos que, sem a presença de vocês, podem ter certeza, não teríamos o mesmo brilho, o mesmo prazer. Agradecer também a toda a casa, a todas as equipes, o cerimonial, essa moça linda, os meninos, obrigado pelo sempre bom tratamento que tem nos dado, todos os funcionários da casa, os seguranças, os bombeiros, vocês da TV Câmara, a você telespectador que nos assiste através da TV Câmara, e a todos que estão aqui, que possamos levar nesta noite lembranças maravilhosas e que sirva como incentivo para todos nós continuarmos o nosso trabalho. Desta forma, nos despedimos e declaro encerrada a presente reunião solene. Muito obrigado a todos. TV Câmara Campinas.